Pessoal, vou continuar com o assunto de lógica. Vamos estar o que é contradição. Contradição, pessoal. Contradição. Mais centralizado aqui para vocês. Pessoal, a definição de contradição é quando todos os elementos da última coluna da tabela verdade for falso, né? Contradição. Quer dizer, todos os elementos aqui forem falsos. Aí será uma contradição, que é o contrário de tautologia, quando os elementos da última coluna da tabela verdade são todos verdadeiros. No caso, a contradição são falsos, né? Para cá. P aqui, vou completar as colunas. V, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Essas duas colunas aqui, pessoal, é universal, né? Para cá. P, Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, né? Falso, falso. Pessoal, é o seguinte, a gente está num caso atípico, diferente do normal, né? Porque isso aqui, esse V conjugado aqui, isso aqui é ou. Como é que ou? Como é que seria esse conectivo? O mesmo exemplo que a gente deu no início do curso, a gente vai dar aqui também. Vamos completar a tabela. P conjugado que conectivo ou. O exemplo, pessoal, que eu dei no começo da aula foi o seguinte: o pai faz a promessa ao filho, né? Ou ele dá a bola ou dá a bicicleta. Ou o pai faz a promessa ao filho, ou ele dá a bola, ou dois ou, né? Ou no início, ou ele dá a bola, ou ele dá a bicicleta. Mas eu venho repetindo. Conectivo ou, como é que usa? Ou o pai dá a bola, ou o pai dá a bicicleta. Ele usa eles simultaneamente. Então, esse V conjugado aqui significa isso aqui. Ou, vamos botar aqui um exemplo do quadro, mas olha, eu vou dizer a vocês, veja as aulas do começo do curso. Ou, o pai dá a bola, né? O pai disse, o pai dá a bola, o pai darei a bola, ou darei a bola, ou darei a bicicleta. Pessoal, é o seguinte, nesse caso de eu tenho um diferencial do ou normal. O ou, basta dar apenas um. Então, se desse os dois, seria verdade. Nesse caso aqui, ele só vai poder dar um financeiramente, né? Então, ele não vai poder dar os dois, não é verdade? Ou ele vai dar, ou darei a bola, ou darei a bicicleta. Ou darei a bola, ou darei a bicicleta. Ou darei a bicicleta. Nesse caso, pessoal, quando usa dois conectivos ligando duas proporções simples, apenas uma dessas proposições
será verdadeiro. No caso de usar dois ou simultaneamente, ou seja, usar simultaneamente dois conectivos ou, não é? Então, no caso de usar só um, né, os dois seria verdade e seria verdade também apenas um deles ser verdade. Se os dois fossem falsos, era um caso que era falso. Nesse caso, não. Vai ser falso se der os dois ou se não der os dois. Vamos para cá. Verdadeiro, verdadeiro aqui. Ele dará a bola, dará a bicicleta. Aqui vai ser falso, pessoal. Não tem como não. Se ele só pode dar um. Se ele der a bola, ele não pode dar a bicicleta. Se ele dar a bicicleta, ele não pode dar a bola. Aqui será verdadeiro, porque ele dá a bola, né? Esse P aqui darei a bola, e o que? Não darei a bicicleta, verdadeiro. Não darei a bola e darei a bicicleta, vai ser verdadeiro. Qual é a condição de ser verdadeiro, pessoal? Na verdade, é que ele vai dar apenas um dos presentes. Apenas um dos presentes. Ele não pode dar os dois, ele não pode dar os dois, ele tem que dar apenas um, né? Então ele não pode dar nenhum, ele não pode deixar de dar o presente. Como aqui os dois são falsos, aqui vai ser falso também. Mais uma vez repetindo, conectivo ou é dois conectivos usando uma proposição sim para formar duas proposições sim para formar uma proposição composta. Os dois conectivos ou são usados para unir duas proposições simples, formando a proposição composta. Qual é a condição para ser verdade? No caso da promessa do pai, eu darei a bola ou darei a bicicleta. Os dois não podem ser verdade, porque ele só tem condição financeira de dar um deles. Aqui vai ser falso, tá vendo? Bola, bicicleta, falso. Bola, verdade, bicicleta, falso. Verdade, né? P ou Q vai ser verdade. Repara uma coisa, que esse conjugado aqui desse símbolo aqui, do ou, quer dizer ou, né? Então se ele der a bola, ele não pode dar a bicicleta. Então aqui vai ser verdade. Ou ele dá a bola, ou ele não dá a bola, ou dá a bicicleta. Vai ser verdade também. Tem que dar apenas um deles obrigatoriamente para ser verdade. É a única condição para que o conectivo ou seja verdade. Ele dá apenas um dos presentes. Se ele der o jeito, fica falso. Se ele não der nenhum, também fica falso, né? Eu vou preencher aqui essa coluna aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, né? Pessoal, e aqui, se somente se. A gente viu na aula anterior, né, pessoal? Vamos repetir. Se somente se, né? Pessoal, é o seguinte, se somente se, a gente deu um exemplo na aula passada, né? O que a gente disse? O que a gente disse? Que Eduardo fica alegre se somente se Mariana sorrir. Se somente se. Então aqui é uma bicondicional. Não é? Se somente se. Pessoal, coisa interessante aqui. Ao contrário do conjugado aqui, do ou conjugado, que é os dois casos que os dois usos que a gente usa para unir duas proposições simples. Nesse caso aqui vai ser o contrário, aqui vai ser falso, falso e aqui verdadeiro, verdadeiro. Por quê? Vamos repetir aqui. Eduardo fica alegre se somente se Mariana sorrir, né? Aqui vai ser verdadeiro, quer dizer, quando a gente fala em bicondicional, né? É P
inter Q, P implica Q e Q implica P. Quer dizer, Eduardo fica alegre se somente se Mariana sorri. Mariana sorri se somente se fica alegre. Então os dois são verdades, verdadeiros. Pessoal, tudo isso tem tem no início, tem no decorrer do nosso curso. Né? Eu não disse esse detalhe nas aulas passadas, eu estou dizendo agora. Então aqui, pessoal, verdadeiro. Aqui vai ser falso, por quê? Eu primeiro vou prestar atenção na coluna. Falso, falso. Né? Aqui vai ser verdadeiro, por quê? Eduardo não fica alegre se somente se Mariana não sorri. Está deixando de dizer a verdade? Não, está dizendo a verdade. Apenas está reafirmando uma negativa. Esse exemplo aqui, que Eduardo fica alegre se somente se Mariana sorri. Repetindo a explicação. Eduardo não fica alegre se somente se Mariana não sorri. É verdade. Por quê? Porque está reafirmando essa primeira condição aqui, que Eduardo fica alegre se somente se Mariana sorri. Se ele não fica alegre, ela não vai sorrir. Então aqui vai ser verdadeiro. Está reafirmando, ele só fica alegre se ela sorrir. Então aqui é verdadeiro. É o único dos dois casos que é verdadeiro. E aqui, pessoal, vai ser falso. Não é porque aqui tem que ser verdadeiro, ó. E aqui tem que ser verdadeiro, porque não pode ser falso. Né? Ao contrário da só condicional. Se fosse só uma condicional, se fosse condicional e não fosse bicondicional, aqui seria verdadeiro. P implica aqui, seria verdadeiro. Mas como é duas, P implica Q e Q implica P, aqui vai ser falso. Então, pessoal, aqui vamos preencher essa coluna: verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Pessoal, aqui é o pulo do gato. Né? Por quê? Essas duas condições separadas por um conectivo E. Né? O que é que diz o conectivo E? Vamos explicar de novo. A gente viu, mas já vai explicar. Veja as aulas anteriores, pessoal do curso. Conectivo E. Como é que seria? Só será verdade apenas. Quando diz apenas, é o único caso. Os dois foram verdade. Então aqui, ó. Darei a bola e darei a bicicleta. Darei a bola, darei uma bola e darei a bicicleta. Então o único caso que é verdade para esse E aqui é verdade. Verdade aqui, verdade aqui. As duas proporções simples. Q, P. Né? É o único caso que é verdade. E aqui os demais, pessoal, será falso. Falso. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? A gente separou esses dois casos pelo conectivo E. Aqui vai ser, nesse caso aqui, FV vai ser verdadeiro. Não, vai ser falso, né, pessoal? A gente viu que um dos dois casos que é verdadeiro, o único caso que é verdadeiro é VV, o resto é falso. Aqui, VF será verdadeiro? Não, vai ser falso. VF vai ser verdadeiro? Não, vai ser falso. FV vai ser verdadeiro? Vai ser falso. Pessoal, provamos que isso aqui é uma contradição.
pronto, por exemplo, agora. Posso falar isso aqui,